Novamente, Paulo está escrevendo... alguém se lembra que viagem é essa em que Paulo está escrevendo no 1 Timóteo? Bem, viagem, número tal, de acordo conosco, que a Bíblia nunca chamou de número a viagem. Mas qual seria que viagem seria? Número? 5, exatamente. Supostamente, ou aceita-se que Paulo tinha saído de onde? De que cidade? Quer dizer, Roma, né? nessa viagem, de Roma, nessa viagem, que era o que a gente considera a primeira prisão romana de Paulo, né? E Paulo, a meu modo de ver, Paulo tinha saído de Roma após ser liberado da prisão, com destino, ele estava, o destino dele era chegar à Macedônia, certo? A meu modo de ver, principalmente para a Filipos, que era uma congregação mantenedora dele, cooperadora com ele, que ajudava ele financeiramente. E, inclusive, de acordo com a informação que nós temos aqui na Bíblia, né, na palavra escrita, Filipos foi a única congregação que enviou ajuda financeira a Paulo enquanto ele estava preso em Roma. Ok? Isso de acordo com a informação que temos. Isso não quer dizer que outras não ajudaram, como até mesmo a Igreja de Roma. Mas não temos informação, ok, sobre isso. Mas temos informação. Alguém se lembra o nome de quem levou ajuda financeira de Filipos até Roma? Vou dar uma dica. Começa com E, que todo nome que começa com E é um excelente nome. Noite. Epafrodito. A previsão é de 21 graus e céu parcialmente nublado. Epafrodito. Epafrodito, muito obrigado. Epafrodito. E que foi a ajuda da igreja de Filipos, dos filipenses a Paulo. Bem, então ele saiu de lá, passou por Creta, deixou Tito em Creta, certo? Nós vamos estudar Tito depois de 1 Timóteo, se Deus quiser. A meu modo de ver, ele foi até Colossos, visitar Filemon e outros, como Onésimo, certo? Que Onésimo foi de volta a Colossos durante a prisão de Paulo, né? E de lá, Paulo foi até Éfeso, teria deixado Timóteo lá, e foi rumo da Macedônia, né? Rumo da Macedônia. Agora, ele rumo da Macedônia, ele teria escrito 2 cartas, rumo da Macedônia. 2 cartas. Quais são as 2 cartas? 1 Timóteo e Tito. Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo. Não. Tito. 1 Timóteo e Tito. 1 Timóteo e Tito. Uma para cada um. Uma para cada um. E segundo Timóteo, ele teria escrito da prisão em Roma, de uma segunda prisão romana. Essa é a aceitação geral, né? Então, Paulo teria escrito, no mínimo, 5 cartas de prisão. As 4 que ele escreveu da primeira prisão e segundo Timóteo, que seria da segunda prisão, também de Roma. Né? Muito bem. E a razão que ele escreveu a Timóteo, a razão que ele deixou Timóteo em Éfeso, era porque tinha outros ensinando uma falsa doutrina, uma outra doutrina que não era a correta doutrina, a doutrina correta, que levava a discussões, a genealogia sem fim, etc., e não levava ao serviço de Deus na fé, que é o amor que procede de coração puro, boa consciência e fé sem hipocrisia, né? Agora, nós falamos bastante sobre diferença entre
serviço e dom, né? E dom. Todo cristão está a serviço de Deus na fé, certo? Só que aquele que tem um dom, ele vai estar bastante a serviço de Deus na fé com aquele dom dele, certo? Com aquele dom dele. Isso é fácil de entender, dando uma ilustração do futebol, que eu não sei se ajuda as mulheres ou não, mas no futebol, os jogadores todos estão a serviço do time, certo? Mas cada um com o seu dom. Por exemplo, o lateral direito, certo? Não é centroavante. Mas isso não quer dizer que o lateral direito não pode marcar gols, não pode ajudar no meio de campo, não pode ajudar pela direita como se fosse o que antigamente chamava de ponta direita, né? Já não se chama mais de ponta direita, certo? Antigamente tinha o ponta direita, tinha o back direito, né? Tinha o halfback, o center half. Não sei se você lembra do center half. Mas, em todos os casos, deixa para lá, que isso aí não é da época de vocês, é da minha época, da época do Rogério e da minha época, né? Não é da... Ok. Mas vamos lá. Então agora, Paulo, ele vai mencionar aqui serviços de Deus na fé. A meu modo de ver, ele não menciona todos os serviços, ok? Não tem como mencionar todos os serviços, ok? Mas, por outro lado, ele faz menções ou menção de vários serviços, né? Por exemplo, só para você ter uma ideia, as palavras boas obras, que quem faz boa obra está a serviço de Deus na fé, as palavras boas obras aparecem mais vezes no Novo Testamento, em 1 Timóteo e Tito, do que em qualquer outro lugar. Aliás, 5, 6, 7, 2, 14, aliás, aparece mais vezes nesses dois lugares do que em todos os outros lugares do Novo Testamento combinado. E aparece mais vezes em 1 Timóteo, que é o mesmo número de vezes que aparece em Tito, que é 8 vezes, ou seja, 8 mais 8, 16 vezes. Mas, e quem está em boas obras está a serviço de Deus na fé. Mas ele especifica aqui, Paulo, uns serviços de Deus na fé que, a meu modo de ver, fazem sentido no contexto histórico em que ele está escrevendo, por isso que ele mencionou esses serviços. Assim como em Romanos, a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, e a partir do capítulo 13, tem algumas justiças se revelando em algumas fés, mas nem todas. E, a meu modo de ver, são fés que se aplicam mais especificamente ao contexto ali histórico, né, do momento em que o livro foi escrito e por que foi escrito, etc. Ok? Muito bem. Sem dúvida alguma, o primeiro serviço de Deus na fé, a meu modo de ver, é o de evangelismo. Porque, para começar, se você não tiver pessoas evangelizadas, como é que elas vão estar a serviço de Deus na fé? E como é que a pessoa estaria, o evangelizado, estaria através do serviço de Deus na fé? Pelo evangelismo. Pelo evangelismo. Então, essa parte do evangelismo é o primeiro serviço de Deus na fé mencionado por Paulo. Agora, novamente, a meu modo de ver, nem todos são evangelistas
mas todos podem falar de Cristo, é claro, né? Mas aqui Paulo menciona pelo menos 4 evangelistas, mas deixa para lá, por enquanto. Ele menciona o caso dele. Ele estava a serviço de Deus na fé como evangelista. Nós sabemos a história de Paulo, que ele foi chamado diretamente por Cristo, quando ele foi de Jerusalém a Damasco, e foi batizado lá em Damasco por Ananias, e tudo indica que ele depois foi para as regiões da Arábia, provavelmente lá que ele foi instruído por Cristo, mas, independente disso, ele era um evangelista, ok? Serviço de Deus na fé, evangelismo, ok? Se você tem o dom, certo? Agora, como é que a gente sabe que a gente é um evangelista? Olha, eu vou dar a minha opinião aqui, ok? Se você está a serviço de Deus na fé, sendo servo, é claro, de Deus, certo? Que todos nós somos, devemos ser, fomos criados para ser, eventualmente você vai desabrochar em algum serviço. E esse desabrochar, a meu modo de ver, praticamente pode ser o seu talento, e você pode descobrir que talvez seja evangelismo. Lembra a parábola dos talentos? Um tinha 2, foi para 4, um tinha 5, foi para 10. Um que tinha 1, não usou, foi para 0. Certo? Então, quando eu me tornei cristão, mas nunca me passava pela cabeça de ser evangelista, ok? Nem tampouco de ir para o Brasil como missionário, porque eu era imigrante nos Estados Unidos, né? Mas, me envolvendo no trabalho do Senhor... Me envolvendo... ainda. Sim, muito bom. Me envolvendo no trabalho do Senhor, certo? Acabei, pelo menos, achando que eu tinha o dom de evangelismo e dom de ensinar, né? Aliás, não sei se vocês sabem, mas por profissão, eu sou professor, né? Por profissão. Quer dizer, era, né? Era. Ok. Formado no ensino. Mas, todos os casos. Então, ele menciona o caso dele, que é o capítulo 1, do 8... Não, do 8 não. Capítulo 1, do 12 ao 17. 12 ao 17. No versículo 18, fala aí, Marcelo. Coelho, antes de você começar, você falou que aí um dos dons aqui, a ideia da carta é o evangelismo, certo? O primeiro dom mencionado é evangelismo. Evangelismo. Então, o que é o evangelismo, na verdade, então? Porque, assim, a gente sabe que todos nós temos que pregar a palavra, certo? Mas o evangelista, ele não é só isso, né? O evangelista, qual que é, assim, a função do evangelista? Ok. O evangelista é um que tem o dom de proclamar o evangelho de Jesus Cristo. De proclamar. Ele tem o dom, ele tem o conhecimento, ele aprende, ele sabe se expressar, ele prega, ele prega para os de fora, ele prega para os de dentro, ele tem essa desenvoltura em proclamar o evangelho, não só para os de fora, mas também para os de dentro da igreja. Entendeu? E não é todo mundo, certo? Que tem esse dom. Como você falou, todo mundo deve falar de Jesus Cristo, mas evangelismo, certo? Por exemplo, os 12 apóstolos, os 13 apóstolos eram evangelistas, entendeu? Tíquico era evangelista, e Barnabé era evangelista, e Timóteo era evangelista, etc., etc. Mas nem todos os cristãos são evangelistas, né?
mas todos proclamam Jesus, todos testemunham sobre Jesus, mas basta dizer que os 12, certo? Para começar, eles foram preparados 3 anos. 3 anos de preparo para sair proclamando. Entendeu? Então, Jesus pegou cada um deles com o dedo, vamos dizer assim, você, porque ele sabia que essas pessoas, né, tinham o dom ou teriam a capacidade de proclamar o evangelho. Mas, novamente, não é todo cristão que tem o dom, que nem todo cristão é evangelista, ok? Mas, entre os cristãos, temos evangelistas. Mais ou menos? Obrigado, irmão. Ok. Obrigado. Muito bem. Enio, Oi. então, há 33 anos passados, quando eu me tornei um cristão, então, eu comecei um desafio muito grande. Eu me disse, eu vou logo evangelizar minha família biológica. Pouco conhecimento, mas sempre estava pregando Jesus Cristo. E hoje são mais de 70 irmãos, aliás, família, sobrinhos, primos, irmãos, que fazem parte do corpo de Cristo. Então, eu prego, eu ensino, mas eu me sinto muito bem realizado quando eu estou no campo, sabe? Evangelizando. Eu amo esse trabalho. Vou morrer assim, Deus quiser. Então, isso aí, não é esse é um dom. Logo de início, você já começou a proclamar o evangelho. Exatamente. Entendeu? Então, é o dom. Eu me tornei evangelista, tempo integral, após 5 anos de conversão. 5 anos de conversão, né? Mas não quer dizer que todo mundo é assim. Não quer dizer que eu sou especial ou outros são especiais. É o tal do dom, né? Agora, por que é que eu descobri que eu tinha o dom? Pelo envolvimento na obra do Senhor, pelo envolvimento. É uma longa história, eu não vou contar, não, porque aí demoraria e estaria me vangloriando, vamos dizer assim. Mas pelo envolvimento, você se envolvendo, querendo fazer ao máximo para o Senhor, o seu dom ou os seus dons aparecem. E pode ser que seja evangelismo, mas não precisa ser. Pode ser outros dons, ok? Pode ser outros dons. Eu já mencionei várias vezes e vou falar e vou em frente aqui, porque eu podia ficar muito tempo falando sobre isso. Eu já falei para alguns de vocês, talvez para todos, mas vou repetir. Eu sei uma vez fui pregar evangelho numa congregação, para uns irmãos, numa congregação lá na Grande São Paulo, e tinha uma irmã que ela era a primeira a chegar e saudava todo mundo, todos os visitas, todo mundo que vinha saudava, um por um. Se era visita, perguntava a idade das crianças, nós temos sala de aula para essas crianças dessa idade, levava, apresentava ao professor, etc, etc. E quando terminava, ela saudava todo mundo também na saída. Uma irmã, certo? Analfabeta, certo? Não era evangelista, é claro, mas olha o dom dela. Imagine só você ser sempre saudado quando você chega. Uma das grandes reclamações de muitos irmãos é que quando eles vão numa reunião da igreja, ninguém nem conversa com eles. Talvez não seja aí no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos tem esse problema. Certo? Uma vez eu fui numa congregação aqui nos Estados Unidos. Muito tempo. É uma longa história, vou resumir. Cheguei lá, ninguém conversava comigo, nem com a Mali. Falei, peraí, Mali, eu vou solucionar esse problema. Não era numa quarta-feira. Cheguei lá na frente e comecei a saudar um por um nos bancos. O meu nome é fulano, né? Prazer em vê-lo, eu também sou cristão, prazer em vê-lo. E me saudando um por um. Aí eles começavam, quem é ele, hein? Será que ele vai ser o nosso novo pregador? Eles estavam sem pregador, né? Eu não fui, não era e não fui.
Quem que é? Quem que é? Aí depois, aí, meu amigo, aí todo mundo ficou conhecendo nós, todo mundo conversava com a gente era novo naquela cidade, ia fazer um curso no universitário lá, uns 2 meses, convidavam a gente para ir na casa deles, mas você vê, quer dizer, por que eles não fizeram isso? Isso aí não é uma questão de dom. Bem, talvez eu tenha esse dom, né? Talvez eu tenha esse dom, mas eu digo, saudar os irmãos uns aos outros não é uma questão de dom. Todo mundo deve saudar uns aos outros, não é uma questão de dom. Mas tem gente que tem o dom. Você acha que todo mundo faria o que eu fiz? Não faria. Não faria. Mas a satisfação em conhecer os irmãos, conversar com os irmãos, me apresentar, dizer que eu também sou cristão. Aí depois acabaram ficando sabendo que eu era um pregador, etc, 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 etc. Né? Bem, vamos em frente. Versículo 18 em diante, Paulo vai falar ainda de evangelismo, mas tendo a ver com Timóteo. Com Timóteo. Olha só. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo. Que dever? De evangelismo. De evangelista. Você, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate. O bom combate de evangelismo. De evangelista. Agora, tinha profecias a respeito de Timóteo ser evangelista? Sim. Agora, não temos nenhuma informação sobre isso. Então, eu tenho duas possíveis interpretações. Uma é sim, agora como, quando, de que maneira, não sei. Mas eu gosto da minha segunda interpretação melhor do que essa primeira. Olha só. Tinha a profecia de que você seria pregador, se é que você é pregador? Sim. A profecia de que eu seria pregador? Sim. Por quê? Porque Jesus já deu dons aos homens quando ele foi para o céu. E entre esses dons tem o de evangelismo. Agora, se é fulano, betano ou ciclano, não tem problema, não faz diferença. Mas quem for, já era profetizado. Por exemplo, houve aí no Brasil, há pouco tempo, houve a Copa América. Havia sido profetizado que a Argentina seria campeã. Nessa minha interpretação. Por quê? Porque quando você tem um torneio de futebol, vai ter um campeão. Já está profetizado. Acontece que foi a Argentina. E se fosse Brasil? Também estava profetizado que seria Brasil. Então nós não somos... Não está na Bíblia de que há evangelistas, há presbíteros, há diáconos, coisa e tal. Então, quando alguém é diácono, tem as qualificações de diácono, já havia sido profetizado isso. É a mesma coisa da salvação. Os salvos e os não salvos. Ué, não está profetizado antes da fundação do mundo de que teríamos salvos? As pessoas seriam salvas? Sim. Isso é predestinação? Não, isso é presciência. É presciência, entendeu? Eu te digo uma coisa, entre vocês aí tem gente que vai salvar muita gente. Eu sou profeta, viu? Meio profeta. Amém, irmão. Amém. Então, já sou falso, porque não existe meio profeta. Mas não há dúvida de que, se você trabalhar, você vai salvar pessoas. Não há dúvida que você trabalhar, você vai conseguir resultados. Não há dúvida de que, se você semear, você vai colher. Ah, está profetizado, sim, senhor. Está profetizado.
Então, eu gosto dessa interpretação melhor do que a primeira, de que tinha profecia que nós não sabemos quando e como, etc. Mas olha só, há outros lugares. Vamos lá no versículo, capítulo, deixa eu ver, capítulo 4, deixa eu ver se tem lá o que eu quero. Capítulo 4, versículo 14. Alguém leu 4:14 para mim, por favor? Quatro 14. Mais alto. Eu vou ler. Não? Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Quase que não sai mais. Então, o presbitério lá provavelmente lá em Listra, tá vendo? Provavelmente lá de onde Timóteo que é da Galácia, entendeu? Impôs as mãos sobre ele, reconhecendo que ele tinha o dom de evangelizar. E não só isso. Você sabe que Paulo impôs as mãos também em Timóteo. E quer dizer que Paulo aprovou Timóteo como um que tinha o dom de evangelizar. Entendeu? Então, tudo isso mediante o reconhecimento do dom. Certo? Não há dúvida de que muita gente vai ser salva, vamos ter novos presbíteros, novos diáconos, novos evangelistas, etc., etc. Mas nem todos serão, mas nós teremos pessoas assim. A meu modo de ver, isso é a profecia. Agora, combate firmado nelas o bom combate. O que acontece se você não usar o seu dom? O que acontece se você não usar o seu dom? Perde. Perde. Então, combate firmado nelas, nas profecias, o bom combate tendo a ver com o seu dom. Porque se você não combater o bom combate, você perde o seu dom. Você perde o seu dom. Nós sabemos disso. Tem a parábola dos talentos, né? Que fala sobre isso. Certo? Muito bem, mas não só, mantendo fé e boa consciência. Espera aí. Mantendo fé e boa consciência? Uai, parece que eu já vi isso em algum lugar, que tem um serviço que é o quê? O serviço é o... Um ciclo. Que é o quê? Que é o... Coração puro, boa consciência. O serviço é o... O serviço é o... Evangelismo? Não. O serviço é o... Amor. Amor. Que procede de coração puro, boa consciência e fé sem hipocrisia. Agora... 9 pontos para a Edvanda. Agora, aquele que está combatendo o bom combate como evangelista, ele está amando com um coração puro, porque está combatendo o bom combate. Bom combate e coração puro. Combatendo é o dom do evangelismo, é o amor. Mas não só isso, mantendo fé e boa consciência, que é exatamente o contexto do livro. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Olha, isso aqui é muito importante, muito importante.
Se você não mantiver, ou não manter, não sei qual que é o português certo, não manter a boa consciência com o seu, tendo a ver com o seu dom, seja lá qual for, ou mesmo se você não tiver, bem, você tem dom, mas mesmo no serviço de Deus na fé, que todos nós somos servos, de acordo com Romanos 6, certo? Se você não manter a boa consciência, você vai naufragar na fé. Vai naufragar na fé. Ah, por que fulano abandonou? Porque naufragou na fé. Por que ele naufragou na fé? Porque não usou, não serviu a Deus em boa consciência. A má consciência derruba o cristão, derruba o evangelista, derruba o presbítero, derruba o diácono, derruba o irmão, ponto final. A má consciência. Não tem piedade. É verdade. Agora, olha o versículo 20. E dentre esses que naufragaram na fé, se contam Himeneu e Alexandre. Provavelmente eles eram o quê, hein? 2 evangelistas. Provavelmente dois evangelistas. Provavelmente 2 evangelistas, porque o assunto aqui é evangelismo. Himeneu e Alexandre, 2 evangelistas que naufragaram na fé. Por que eles naufragaram na fé? Porque eles não mantiveram a boa consciência como evangelistas. Porque é fácil o evangelista, né? Você recebe tempo integral para ser evangelista. Aí você levanta tarde, certo? Você faz uma visita de vez em quando, você prepara o seu sermão no sábado à noite, ou talvez no domingo de manhã. Meu amigo não está mantendo a boa consciência, não. Uma vez alguém me falou que um evangelista que eles tinham levantava meio-dia. Levantava meio-dia. Certo? E ele, então, esse evangelista, sem dúvida alguma, naufragou na fé. Naufragou na fé. Teve problemas. Eu sei de um outro que ficava cuidando das crianças enquanto a mulher fazia estudo universitário. Isso aqui nos Estados Unidos. Logo foi mandado embora. Logo foi mandado embora. Ali naufragou. Agora, o resto da vida dele, não sei. Certo? E o ponto não é criticar, mas o ponto é alertar. Se o evangelista não mantém a boa consciência, ele vai naufragar na fé. Todo cristão que não mantiver a boa consciência, naufraga na fé. Entendeu? Boa consciência tem a ver com o dom que tem. Tem a ver com o trabalho, com o serviço de Deus na fé. Agora, olha só o que Paulo fez aqui. Os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. Olha só. Por acaso, evangelista deve blasfemar? Não deve blasfemar, certo? Consequentemente, Paulo entregou ele, certo, a Satanás, a fim de não mais blasfemarem. Eu não sei se eles acabaram se corrigindo, se eles apanharam bastante para depois se corrigir, eu não sei. Deixa eu ver aqui um comentário que eu tenho na minha Bíblia, aqui, vamos ver se fala mais alguma coisa. Paulo aprendeu a não blasfemar ao ser confrontado pela maneira correta de entender a lei e o evangelho. Era disso que aqueles homens precisavam. O texto inspirado parece indicar que Deus iria dar-lhes uma lição e mostrar-lhes graça, como fez com Paulo.
Contudo, a obra evangelística não podia continuar à custa da pureza da igreja. Agora, como é que eles blasfemavam, eu não sei. Provavelmente estavam fazendo algo que não deviam fazer com relação, talvez, à lei, com relação, talvez, a outros pregadores, entendeu? Pregador não é para falar mal de outros pregadores. Pregador não é para blasfemar contra nada, contra ninguém, nem contra os inimigos, nem blasfemar contra Deus, né, e assim por diante. Não é esse não é o contexto do evangelismo. O evangelismo é para edificação, é para salvação, é para exortação, é para aconselhamento, não é para blasfemar, não tem nada a ver com blasfemar. Então, eles não estavam na boa consciência. Consequentemente, seriam, vamos dizer assim, castigados, certo? Provavelmente, sem dúvida alguma, por Satanás. Diz aí, entreguei a Satanás para serem castigados, certo? Satanás que castigaria. O castigo vem de Satanás, de Deus vem a disciplina, a meu modo de ver. De Deus vem a disciplina, né? O castigo é resultante da obra do Satanás, é resultante do pecado, assim por diante. Bem, alguma pergunta sobre isso aqui com relação ao dom? O primeiro dom mencionado, o primeiro serviço de Deus na fé, mencionado por Paulo, é o serviço de evangelismo. E a gente nota aqui, a meu modo de ver, 4 evangelistas. 4 evangelistas. Paulo, certo? Timóteo e Himeneu e Alexandre, os quais naufragaram na fé, esses 2. Fala aí, ô Marcelinho. Não, Marcelinho. Boa noite, irmão. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certo. Irmão, numa congregação onde não possui presbitério, não possui evangelista, uma congregação, como se diz assim, sem organização, como se institui um evangelista? Se a congregação às vezes não tem recurso para poder manter um evangelista de fora, como se institui alguém de dentro? Ensina, investe em alguma pessoa de dentro? Ok, 2 pontos. Primeiro, não há igreja sem organização, a não ser que eles não entrem na organização. Igreja já é uma organização. Igreja já é uma organização. E ela tem 2 partes. Ela tem que é o chefe, o cabeça, o presidente, o dono, que se chama Jesus Cristo, e os outros são os membros, aqueles que vão seguir as instruções do mestre ou do cabeça, que é Jesus Cristo. Então, toda igreja tem uma organização. Se é que eles reconhecem essa organização ou não, é outro caso. Segundo, o dom... A igreja não precisa ter evangelista a tempo integral. Não precisa. Ok? Não é que não deve, não é... Não. Mas não tem que ter. Igreja também não tem que ter presbíteros. Preste bem atenção. Se tiver homens qualificados, deve exercer o presbitério. Se tiver homens qualificados, deve exercer o diaconato. Se tiver homens qualificados, deve empregar. Se tiver mestres, pessoas capacitadas ao ensino, deve ensinar. Se tiver pessoas com dom de pregar, deve empregar. Não é preciso ter tempo integral. Uma igreja não depende de um pregador tempo integral. Uma igreja não depende de ter ou não presbitério. Deve ter se tiver homens qualificados, mas não é porque não tem homens qualificados que ela não é organizada. Ela é organizada, sim. Ela é organizada. Agora, cada um deve fazer aquilo que pode. O ponto é o serviço de Deus na fé. Um problema com isso é o seguinte: se eu perguntar para vocês, ou se você perguntar para uma congregação, qual é o seu serviço de Deus na fé, aos irmãos, eles vão engasgar. Eles vão engasgar. Entendeu? Não sei,
eu estou tentando descobrir, mas ainda não descobri. Bom, mas você é cristão há 30 anos, não descobriu ainda, certo? Então, o problema é que, provavelmente... Olha, deixa eu dar um exemplo do futebol de novo. Você sabe como é que aparece um cobrão? Como Messi, Maradona, Pelé, e os cobrões aí, Ronaldo e Neymar, etc, etc. Certo? Não é de noite para dia, não, viu? Não é de noite para dia, não. Para começar, eles começam lá na rua, geralmente, no que a gente chama de arranca-toco, né? Porque geralmente é na rua ali, uma rua mal estabelecida, e chutando, coisa e tal. Eu lembro ter participado de uma brincadeira de futebol com uns meio parentes num sítio e não tinha bola. Sabe o que nós fizemos? Nós pegamos uma meia, enchemos de palha e rolamos ela bem para ela ser uma bola. Depois disso, aí a gente começa a melhorar, começa a ter aquele controle de bola, patati patatá, daí a pouco está jogando num capinho melhor, daí a pouco nota que você tem, daí a pouco está brincando lá num campo melhor, daí a pouco está no amador, etc, etc, daí a pouco está no profissional, mas se você não começar, você nunca vai virar cobra. Mas você não começa como cobra. Você começa devagarzinho. Assim o serviço de Deus na fé, você se converte, você começa a se envolver. O que é que eu posso fazer? Isso, aquilo. Vai se envolvendo, fazendo isso, fazendo aquilo. Mas tem que ter orientação para isso. E o problema está aí. Isso que eu falei. Se você perguntar para irmãos, eles começam a engasgar. Certo? O irmão falou, eu não sei o que fazer. Olha, eu sei de um local aí que o irmão aposentou. Olha, eu sou meio profeta, viu? Os aposentados vão fazer um grande trabalho na obra do Senhor. Amém, irmão. Meio profeta, viu? Eu sou meio profeta. Primeiro, porque eles têm o tempo, eles têm já uma renda, já estão estabelecidos, já estão mais ou menos capacitados, porque são cristãos. Eu sou meio profeta, viu? Aliás, um deles é aquele que vos fala agora, viu? Um deles, viu? Ok, bem, deixa para lá. Então, é devagarzinho que a gente começa a fazer, aprendendo, fazendo. Daí a pouco tem gente se destacando como professor, como pregador, como poder fazer isso, fazer aquilo. Vai destacando. Alguém fala, não tenho ser esse que aposentou uma vez, ele acabou voltando ao serviço porque não tinha nada para fazer na igreja, mas vem para Bauru, onde eu estou lá, eu ponho você para trabalhar 24 horas por dia. 24 horas por dia, se você quiser. Serviço não falta no reino, não. Não falta serviço no reino, não. Se você não tem o que fazer, vem comigo lá que eu ponho você para trabalhar. Não digo você, eu digo esses que dizem que não tem o que fazer. Não sabem o que fazer na igreja. Vai, Valderez. Espero que ajudei aí, ô Gabriel. Viu, Obrigado, irmão. A maioria só faz bico, né? Os bicudos são os aposentados. Fala aí, Valderez. Ô, Cissão. É eu? Opa, é o Cissão, não é a Cicinha, não, né? Não, é eu. Ô, Enio, tem que ser cobrinha primeiro para ser cobrão, né? Mas a pergunta não é essa, não. É sabidinho, viu? A pergunta não é essa, não. Quando fala ali que... Deixa eu ver aqui no versículo. Eu continuo cobrinha, viu? É cobrinha, é? No futebol, eu sou cobrinha ainda, viu? Um dia desses eu vou aprender. Fugiu um pouquinho da mente que eu estava querendo
querendo falar. Também ficar falando de cobrinha, foge da mente mesmo. Viu? É sobre maledicência, né? No caso, você estava falando do Irineu, né, que Paulo entregou-lhes a blasfêmia, pronto, voltou. Himeneu e Alexandre. Essa blasfêmia assim, é paralelo, é igual ou é equivalente à maledicência? Maledicência. Né? Como é que uma pessoa pode blasfemar, né? Ok, deixa eu ver se eu consigo uma definição mais... Enio, Oi. não sei se ia ajudar, mas lá em Atos 19, 33, fala sobre o Alexandre. E aí eu acho que tem um pouco a ver sobre o que é a blasfêmia aí. Pode ser. O que eles estavam fazendo? Você lembra? Eles estavam o quê? Posso ler? Pode. Diz assim, ó. Algumas pessoas ficaram pensando que Alexandre era o culpado, pois os judeus obrigaram a ir e ficar lá à frente. Aí Alexandre fez um sinal com a mão e tentou para falar, se defender diante do povo. Mas, quando perceberam que ele era judeu, ficaram gritando todos juntos a mesma coisa durante horas. Viva a grande Diana de Éfeso! Ok, eu não sei se é o mesmo Alexandre, não, viu? Não é certeza que é o mesmo Alexandre, não. Pode até ser, mas eu creio que não, porque esse aqui, se for ele mudou, né? Ele naufragou na fé por não ter, rejeitado a boa consciência. Blasfêmia, a meu modo de ver, Cissão, é falar mal das coisas de Deus, inclusive do próprio Deus, certo? Falar coisas pecaminosas. Por exemplo, lembra a blasfêmia contra o Espírito Santo? Né? Afirmar que o que Jesus estava fazendo era como se fosse chamar o Espírito Santo de Satanás. Né? Lembra? Então, na verdade, é falar mal contra de Deus, certo? Inclusive... Ô, Enes, não sei se vou te ajudar, mas eu procurei aqui que significaria blasfêmia. E está dizendo assim, ó, é enunciado a palavra que insulta a divindade, a religião ou que é considerado sagrado. Sim, resumindo, é isso aí mesmo. É falar mal, fala de novo, no começo, fala o quê no começo aí? Enunciado ou palavra que insulta a divindade, sim. A religião ou que é considerado sagrado. Sim, exatamente. Falar mal daquilo que é de Deus, das coisas de Deus. Agora, por que é que esses dois aqui blasfemavam? Certo? Não tem nenhuma explicação aqui que garante o que é. Mas o ponto aqui é rejeitaram a boa consciência. Se você rejeita a boa consciência, é porque você está falando contra a boa consciência. Você está indo contra a boa consciência, entendeu? Você está falando coisas que não devia falar, que não devia fazer. Tudo, a meu modo de ver, resumindo, é o seguinte: se você fala o que não devia falar, se você faz o que não devia fazer, você está rejeitando a boa consciência e você pode vir a naufragar na fé. Cissão, você mencionou sobre a maledicência. A meu modo de ver, maledicência é rejeitar a boa consciência também. É uma maneira de rejeitar a boa consciência. Os maledicentes não irão para frente.
eles estão rejeitando a boa consciência, virão a naufragar na fé. Ok? Mais ou menos? Tá satisfatório. Ok. Agora, a gente podia tentar fazer estudar mais a palavra, né? Porque aqui é difícil de lidar com o que esses dois aqui estavam fazendo, tendo a ver com blasfemar, entendeu? Não dá para a gente saber ao certo o que é que eles estavam fazendo. Mas uma coisa é certa, estavam rejeitando a boa consciência. Irmão Enio, eu deixei anotado aqui algo que o senhor falou há um tempo atrás aí, que esses dois aí não estavam afirmados nos ensinos de Cristo, né? Ou seja, eles não eram afirmados a ter uma boa consciência. Sim, também, né? Porque mas o ponto aqui é que eles estavam, mesmo com talvez até mesmo com pouco conhecimento, certo? Eles estavam rejeitando a boa consciência, até mesmo tendo a ver com pouco conhecimento que a gente tem. O que não pode fazer é rejeitar a boa consciência com relação ao conhecimento que a gente tem. Por exemplo, domingo de manhã, nós sabemos que nós devemos nos reunir com a igreja. Quando a igreja se reúne? Domingo de manhã ou à noite. Ok. A boa consciência, fundamentada nos ensinos de Cristo, nos leva a querer participar da reunião da igreja. Não só querer participar, como fazer tudo aquilo que ele devia fazer quando participa, o que muita gente também não faz. Tem muita gente que está presente de corpo e ausente de espírito, ok? Aí está rejeitando a boa consciência também. Pode estar presente de corpo e ausente de espírito. Ou seja, não está no espírito da reunião, mesmo embora esteja fisicamente presente. A mesma hora de vez está rejeitando a boa consciência. Viu, Pode naufragar na fé. Pode naufragar na fé. Viu, Hélio? Olha. Quando nós fazemos as coisas certas, agradando a Deus, mais nós temos vontade de servir a Deus. Com certeza. Isso é uma boa consciência. Boa. Falou bem. Muito obrigado. Nota 10. Então, por exemplo, voltando ao que o Gabriel mencionou, o Marcelinho. Por exemplo, uma igreja que não tem evangelista, certo? Alguém tem que ensinar, tem que pregar. E tem gente ali, sem dúvida alguma, com o dom, com o talento, com a capacidade de ensinar e pregar. Tem. Entendeu? Não há dúvida que tem. Porque qualquer homem que sabe ler e escrever e nota ali a necessidade de alguém pregar, na pior das hipóteses, pegar, abrir a Bíblia e ler a Bíblia. Qualquer homem pode fazer isso. Ler. Ora, se ele lê, ele vai entender alguma coisa que ele leu. Então, ele explica sobre aquilo. Isso no mínimo. Agora, não temos evangelista. Eu aqui não vou pregar, eu aqui não vou ensinar. Espera aí. Você está rejeitando a boa consciência porque alguém tem que fazer e você não quer fazer, você pode fazer e não quer fazer, rejeitar a boa consciência. Eu lembro uma vez, eu já falei isso para vocês, eu tive lá no México, em algum lugar, lá numa cidade, lá, acho que, se eu não me engano, era Monterrey. Faz tempo isso, no milênio passado. Eu, a Maria e as crianças. Aí eu procurei a reunião da igreja, consegui achar lá num cantão, lá no fim do mundo, ali. Finalmente achei. E aí eu, chegando lá, mas cheguei atrasado, barbaridade, quem estava pregando era uma mulher. Aí terminou a pregação, a reunião, eu cheguei para ela e falei, lá no meu espanhol brasileirado, falei, minha senhora, a senhora... Aqui é a Igreja de Cristo? A senhora não sabe que a mulher não deve pregar e ensinar homem? Eu falei, eu sei,
só que não tem nenhum homem para pregar e ensinar. Eu fiquei quieto, vou falar o quê? Né? Eu não vou falar, mas eu fiquei quieto, quer dizer, pelo menos ela sabia, o que queria saber se ela sabia, ok, agora fica, não vou brigar. Mas então, não é, imagine só uma congregação com 20 e 30, e tem homens que podem ler a Escritura, explicar, né? Ter mais conhecimento, podem se preparar bem antes, fazer um bom trabalho. Se tem dificuldade, conversa com alguém que pode ensinar. Hoje em dia, meu amigo, você pode aprender facilmente com outros, através do telefone, através do Zoom. Hoje em dia não tem desculpa nenhuma de não poder fazer isso. Pedro? Aí nesse recorte desse assunto aí, eu vejo que, assim, quando uma pessoa diz assim, nós não temos evangelista, não temos diácono, não temos quem pregue, eu vejo uma desculpa, que nem você está frisando muito bem, uma desculpa de não querer trabalhar. Porque, por exemplo, nós temos aqui algumas congregações, né? Tem uma que talvez até você conheça, Zé Walter, né? Lá a congregação tem, em média, 100 e algumas pessoas, né? Lá nós não temos diácono, lá nós não temos presbítero, lá nós não temos evangelista. Por isso, vamos deixar de pregar o evangelho? Pelo contrário. Nós temos, em média, 6 ou 8 pontos de pregação desta congregação. Tudo baseados com homens na frente do trabalho. E nenhum é evangelista, nenhum é remunerado pela igreja, não. Então... E não vamos falar nome, não, mas eu tenho a impressão que um deles é analfabeto. Ou não? Entendeu? Tem dois, irmão, que tem um que mal sabe escrever o nome dele. E foi o que me levou ao batismo. Então, você vê? Entendeu? Foi o que me mostrou o evangelho para mim, que aí as escamas caiu dos olhos. Você vê? Isso, nós temos ponto de pregação em Paracuru, em Paraipaba, dentro de Fortaleza, em vários cantos. Está abrindo outro agora em Sobral. Com esses homens. Entendeu? Então, não é desculpa da gente dizer, eu não tenho evangelista, quem vai tomar de conta? Não, irmão. Não existe essa desculpa. O César está em Sobral ou está no Panamá? Panamá. Okay. Panamá. Muito bem. Mais alguém levantou a mão aí? Quem que é? Parece que eu vi uma outra mão aí. Oi, eu sou Edson. Oi. Mas o irmão já falou, é a falta de nós querer servirmos. Sim. Entendeu? Sim. Falta os irmãos ter essa coisa de servir. Se quer servir, meu irmão, não tem desculpa. Eu vou falar eu não gosto de falar de mim porque a gente está se vangloriando, mas sabe como é que eu comecei a pregar? Resumindo, não vou dar toda a história, não. Eu fui numa congregação que não tinha pregador, nem presbítero. Aí fui convidado para pregar. Falei, olha, eu sou professor, né? Não sou pregador, mas se vocês não têm pregador e vocês quiserem, eu posso vir todo domingo aqui pregar evangelho para vocês. Falei, vem mais uma vez. Aí eu fui uma outra vez. Falei, agora se você quiser vir toda vez, pode vir. Ficava 2 horas de distância onde eu morava. 2 horas. E para ir, depois 2 horas para voltar. Só que eu ia na sexta-feira, depois das aulas, ficava o final de semana lá, e voltava no domingo à noite, chegava em casa meia-noite, no domingo à noite, para levantar às 6 horas, para depois ensinar na segunda. Mas eu digo, foi aí que eu comecei. Então, na verdade, não, é só querer, né? E eu fui lá exatamente por causa disso, para apoiar, porque eles não tinham. Então, é só a gente querer estar a serviço de Deus na fé, certo? Basta dizer que Timóteo era notório entre os irmãos lá daquela região. Notório quer dizer, eles conheciam ele e a dedicação dele quando Paulo chamou ele para ir fazer parte do trabalho missionário. Ok? Muito bem.
Capítulo 2. Olha. Deus também teve que levantar Débora porque não tinha homem naquela época. Né? Também. Concordo plenamente. Enio. Deus vai fazer o trabalho dele de um jeito ou outro, viu? Enio. Comigo ou semigo, vamos dizer, como diz aquela expressão. Com a gente ou sem a gente. Ele vai fazer. Fala. Timóteo era conhecedor da palavra. Então, por que Paulo estava novamente instruindo ele para ele pregar sã doutrina? Por qual razão? Nós estamos em 1 Timóteo, não em 2. Então, vou ficar no primeiro. No 1 Timóteo. Não, Paulo está admoestando Timóteo, está dizendo a Timóteo para admoestar certas pessoas a não ensinarem outra doutrina. Então, ele deixou Timóteo lá em Éfeso com o objetivo de, vamos dizer assim, de batalhar contra a outra doutrina que não levava ao serviço de Deus na fé. Agora, fora isso, nós nunca deixamos de aprender, nunca paramos de aprender. Você vai morrer aprendendo. Eu vou morrer aprendendo. Entendeu? E Paulo, agora preste bem atenção, Paulo era um apóstolo. Ele aprendeu diretamente com a fonte Jesus durante 3 anos. Ele, então, veio instruindo Timóteo durante um período de 17 anos antes dele morrer. Então, nós precisamos aprender. Eu estudo, novamente, não gosto de falar isso, mas vou falar como ilustração. Eu sou pregador há mais de 50 anos e praticamente estudo todo dia. Nós não paramos. Não paramos. Acrescentando, então, né? Acrescentando, aumentando, conhecendo mais. Entendi. Conhecendo mais. Certo? Tá bom. Obrigado. Muito bom. Irmão Enio, boa noite. Boa noite. Essa questão, por exemplo, eu acredito que todos nós temos que ser evangelista, independente de você ser presbítero, não sei o quê. Então, você tem que ser evangelista. A partir do momento que você recebe a palavra, você está sabendo da palavra, você tem que ser evangelista. Mesmo que você não tenha dom, mas você vai colocar a palavra de Deus no mundo aí. Eu me lembro que eu tenho 6 anos atrás, quando eu me batizei, há 6 anos atrás só, muito tarde na minha vida, 6 anos atrás eu fui batizado, e eu trabalhava no escritório de advocacia quando cheio de ateu. Então, os pessoal descobriram que eu era evangélico, então me bombardearam, né? Bombardeavam, e eu tive... Qual foi a saída? Estudar. Sendo evangélico ou não, eu não era presbítero nem nada, mas eu tinha que botar a palavra de Deus na frente, né? Então, a gente é o seguinte, você tem que... Olha, eu não sou evangelista, mas eu vou colocar a palavra de Deus. Não tem essa negócio, olha, não vou falar que eu não sou evangelista, esse negócio tem que... Isso não tem, isso não é organização. Esse tipo de coisa não é para ter organização. Todo mundo é evangelista, tem que evangelizar. Sim, eu concordo nesse sentido, mas lembra que nós estamos falando até mesmo da capacidade do dom. Você nota aqui que Paulo tinha o dom, nós sabemos disso, ele foi treinado pelo próprio Jesus, Timóteo foi treinado pelo próprio Paulo, mas eu concordo 100% com você que todos nós devemos. Agora, a maneira que a gente vai exercendo essa função de serviço de Deus na fé, a gente vai desabrochando naquilo que a gente tem como se fosse uma tendência. Olha, eu não sabia que eu podia falar, eu não sabia que eu podia pregar, entendeu? Então, depois que eu preguei a primeira vez, eu falei, nossa, é gostoso, eu gosto disso, isso aqui, eu gosto de fazer isso, entendeu? E aí, olha o resultado. E no seu caso também, olha agora o seu resultado, você
deve pregar algo, e deve estar pregando, ensinando, assim por diante. Mas isso, quem está a serviço de Deus na fé, entendeu? Vai produzir frutos de uma maneira ou outra, inclusive levando outros à salvação. Não há dúvida quanto a isso. Agora, tem aqueles, deixa eu mencionar aqui, por exemplo, os 12, certo? Para começar, eles ficaram de manhã, tarde e à noite com Jesus, certo? Mas não é todo mundo que pode fazer isso. Eles eram sustentados por mulheres da Galileia, e etc., etc., até mesmo pelos milagres de Jesus, né, na multiplicação de pães, por exemplo. Mas não é todo mundo que pode fazer, que podia fazer o trabalho deles. Agora, então, eles tinham, vamos dizer assim, um talento. Não há dúvida que, quando Jesus acabou de instruir eles, Jesus ia embora, ele falou assim, olha, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Mas olha só, depois de 3 anos, agora eles estavam capacitados, habilitados para enfrentar a propagação do evangelho pelo mundo afora. Agora, você não pode esperar isso de um que foi batizado ontem. Mas isso não quer dizer que o que foi batizado ontem que não vai falar de Cristo. Mas o que foi batizado ontem não pode instruir a igreja. Ele não tem o conhecimento suficiente para instruir a igreja. Isso é trabalho de evangelista. Pois é, o trabalho de evangelista que eu estou falando também, irmão, que você não deve deixar a oportunidade. Se tem uma oportunidade, você tem que evangelizar. Por exemplo, quando eu contrato um pedreiro aqui para fazer qualquer obra na minha casa, em algum estabelecimento meu, hora do almoço para o caboclo lá, daí eu aproveito e vou falar de Jesus Cristo. Sente aí, vamos falar, você conhece Jesus? Não. Aí eu vou aproveitando. Tá certo. Eu sendo evangelista ou não, da maneira que eu vou falando, eu estou fazendo a minha parte, entendeu? É como você vai, está dizendo, você vai, a partir do tempo, você vai dominando, porque tem muita gente que diz, olha, você não pode falar isso quando você é novo na fé. Pode falar isso. Pode. Aí, depois dos tempos, você vai aprender. Mas o irmão falou errado, eu posso falar isso. Pode você sim. Você vai adquirindo conhecimento e aí você vai... Né? Então, o que eu quero dizer é que você não deve deixar as oportunidades... Nota 10 no que você está falando, nota 10. Fala, Valdo. Veja só, o evangelista ou o servo de Cristo, ele não tem que ter o pleno conhecimento da verdade? Boa pergunta. Ele tem que... Aí, por exemplo, vou dar um exemplo de mim. Eu está estudando com o senhor Ivarimão há 1 ano e 5 meses. Aí eu estudei 1 Pedro, 2 Pedro e Judas. Aí eu estou tentando botar em prática 2 Pedro, de 1 ao 11, para ter o pleno conhecimento da verdade para passar os outros. A primeira coisa que eu fiz, me afastei do falso mestre. Então, porque eu estou botando o pleno conhecimento da verdade. É assim, Enio? Olha, você está certo. Olha só, mas o que o irmão Alzemar está dizendo, e eu estou aqui apoiando, é o seguinte: nós somos servos de Deus de acordo com o conhecimento que nós temos. Mas o fiel servo de Deus,
ele vai aprender cada vez mais, e a maneira que ele aprende cada vez mais, ele vai estar mais a serviço de Deus na fé, que é o que você está dizendo. Nota 10, é por aí mesmo. Agora, se você... Imagine só... Deixa eu dar um exemplo. E você está estudando há 1 ano e meio. E você é novo. Vamos supor que você tenha 45 anos. Eu estou chutando aqui. Depois você paga um Guaraná para mim. Estou 61. 61. Ok. 61. Mas vamos supor... E você vai estar servindo a Deus com o conhecimento que você já aprendeu até agora. Mas como você é fiel e você está aprendendo mais, imagine daqui 3 anos o quanto mais você vai saber. Imagine o quanto mais você vai servir daqui a 3 anos. Entendeu? Então, o servo de Deus. Deus espera que o servo de Deus tenha uma boa consciência, como nós estamos mencionando aqui. A boa consciência é fundamentada no conhecimento que a gente tem. Então, a maneira que a gente vai aprendendo mais, vai servindo mais. Imagine só, daqui 10 anos, daqui 5 anos, daqui 7 anos, meu amigo, nós vamos estar aí explodindo de serviço a Deus na fé. Inclusive você. Amém, você falou tudo certo, graças a Deus. Mas mesmo porque ninguém consegue ter o pleno conhecimento, né? O pleno conhecimento ninguém vai conseguir. Não, nós estamos no processo do pleno conhecimento. Então, você já imaginou você tendo uma fábrica, a sua fábrica, no distrito, você tem a oportunidade de falar para 500 pessoas sobre Jesus Cristo, você... eu não tenho pleno conhecimento, então não vou falar de Jesus Cristo. Que é isso? Você tem que falar o que você sabe mesmo para eles, está entendendo? Ok. Deixa eu fazer um comentário sobre o pleno conhecimento lá em Pedro. O pleno conhecimento é composto de 8 partes. Então, nós devemos ter as 8 partes. Mas também diz lá que essas coisas existindo em vós e em vós aumentando. Certo? Está olhando lá? Em voz aumentando. Então, se você tem as 8 partes, mas no comecinho das 8 partes, você já está no pleno conhecimento. Mas a maneira que você vai aumentando nessas partes, você vai aumentando no pleno conhecimento. Inclusive, a terceira parte é conhecimento. Uma parte é domínio próprio, assim por diante. A gente vai aumentando, e a maneira que a gente vai aumentando, ele vai servir. Diz lá, e assim nós vamos ser ativos e frutuosos no pleno conhecimento. É um processo de desenvolvimento. Mas tem que ter um início. Você tem que ter as 8 coisas de início, e você vai aumentando nelas. Muito bem. Capítulo 2. Acho que já não dá para entrar no capítulo 2. Agora, vamos resumir aqui. No capítulo 2, vai entrar em outro serviço de Deus na fé. Outro. E daí outros. Depois outros. Mas até agora, Paulo só falou de um serviço de Deus na fé, que é o primeiro serviço, a meu modo de ver, que é o serviço de evangelismo. Entendeu? Porque se você não evangelizar, como nós já estamos falando aí, o Azemar falando, e o Valdo, etc., e eu, se nós não evangelizarmos, como é que nós vamos ter pessoas a serviço de Deus na fé? Se não executarmos o primeiro serviço de Deus na fé, certo? Então, eu gostei do que o Azemar falou, inclusive, e o que o irmão Valdo falou, porque você lembra, por exemplo, só para você ter uma ideia, lembra de Naamã? Por que é que Naamã... Sim. Por que é que Naamã foi atrás do profeta lá em Israel? Por quê? Que a menina mandou. Uma serva, uma escrava, uma serva falou para ele, olha, meu senhor, lá em Israel nós temos o irmão lá, o profeta lá, parece que era Elias, né, se eu me lembro corretamente.
Eu acho que era Elias, né? Era. Então, interessante, olha só. Quem é que levou Pedro a Jesus? Alguém lembra? Pedro? Sim. André, o irmão. André, o irmão dele. Ah, é verdade. André é o irmão dele. Então e assim por diante, entendeu? A gente, todo mundo estando a serviço de Deus na fé, meu amigo, os resultados vão ser grandiosos. Inclusive o resultado do evangelismo. Eu concordo plenamente com o irmão Azemar e o irmão Valdo, nós precisamos de usar o conhecimento que nós temos, entendeu? Para ensinar, para pregar, para falar de Cristo e assim por diante. E se a gente tiver alguma dúvida, a gente não conseguir, por exemplo, responder alguma pergunta, a gente pode falar, olha, eu vou procurar saber, depois eu te falo. A gente pergunta para quem sabe, né? E quanta gente leva outros para aprender, entendeu? Eles não podem não ter muito conhecimento, eles falam o que sabem, e a pessoa quer saber mais, leva para quem sabe mais, entendeu? E assim por diante. Olha, não há desculpas de não estarmos a serviço de Deus na fé, inclusive de falar de Jesus Cristo. Agora, tem os evangelistas. Paulo, evangelista. Timóteo, evangelista. Ok? Agora, não são esses os únicos serviços de Deus na fé. A partir do capítulo 2, nós vamos verificar outros serviços de Deus na fé, especificamente mencionados pelo apóstolo Paulo a Timóteo. Ok? Muito bem, acho que está na hora de... Mesmo, né? A menina mesmo sabia, falou de Elias por aprender, né? Exatamente. É Eliseu, viu, irmão? Viu, Ené? É Eliseu. É Eliseu? Eliseu, verdade. Eliseu. Obrigado. O Eliseu foi discípulo de quem? Elias. Acho que Elias, né? É Elias. Pelo que eu estou lembrando. Também eu estou tentando lembrar lá. Ela era hebreia, né? Ela era do povo de Deus, de judeu, Sim, né? Ela era do povo de Deus, então ela sabia. Muito bem. Obrigado pela cooperação aí, Afonso, porque, de fato, eu estou tentando lembrar e na hora H dá um branco, eu mais ou menos falo, e depois eu falo, acho que eu falei alguma coisa errada. Mas é só para ajudar, viu, irmã? Amém. Mas é para ajudar mesmo, tá? Então, vocês estão com as portas abertas para ajudar, viu? Por isso que Deus nunca mandou só, sempre dois, né? De dois em dois. Verdade. Trabalhar em equipe. Verdade. Mais algum comentário final, alguma pergunta aí? Tem que dar 10 para o irmão Valdivino. Valdivino não é bobo, não, viu? Ele sabe muito mais do que só fazer pizza, viu? A gente toma por base José, né? Que para ele ser o governador tão grande que Deus fez ele ser do Egito, primeiro ele veio de baixo, né? Ele foi aprendendo a coordenar para depois ele ser o que ele foi, né? Exatamente. É um processo de crescimento. É. Alguma pergunta ou comentário final aí? Já está na hora de terminarmos.